Vimos imagens ali do Rio de Janeiro, porque o ato no Rio de Janeiro já começou, a comemoração dos 200 anos de independência, que também terá participação de Bolsonaro, além de bandas militares e também de algumas autoridades e até mesmo dos filhos do presidente Bolsonaro. Há pouco foi inclusive o filho dele, Eduardo Bolsonaro, quem discursou na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vocês temos imagens aí da Zona Sul Carioca, a Praia de Copacabana. Essas são imagens da Praia de Copacabana e o trecho todo aqui da praia, uma parte da praia, né? A parte final da praia, ali, o último posto, o posto 6 da Praia de Copacabana. É justamente esse ponto que tem a maior concentração de pessoas e onde há também o Forte de Copacabana, que é o ponto de onde acompanhamos agora há pouco a salva de tiros de canhão por parte dos militares. E essa salva de tiros de canhão foi a última do dia. Começou cedinho, de hora em hora cheia em hora cheia, isso ocorreu. E agora a gente tem o evento na orla de Copacabana, na Avenida Atlântica, além de exposição não, mas de desfile marítimo. Ali, ó, dá para perceber de algumas embarcações da Marinha, ali uma imagem recuperada dos canhões no momento em que a salva de tiros era dada. E tem também o ato da aeronáutica sendo feito por lá. Esse evento, ele normalmente ocorreria no centro da cidade, onde fica o Comando Militar do Leste, bem próximo à Central do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, mas foi para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda sobre esse assunto, Cláudio Humberto já está conosco, colunista do Band News TV. Cláudio, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Pablo. Olha, a gente ainda está aqui sob o impacto da festa do 7 de setembro aqui em Brasília, né? Começou muito cedo, as pessoas entusiasmadas, como todos os anos acontecem no país inteiro, aqui em Brasília, às 6 da manhã, Pablo, já tinha gente ali ocupando os espaços das arquibancadas que foram montadas na esplanada dos ministérios, todo mundo muito ansioso. Isso depois de vários dias, eu acho que umas 2 semanas de advertências diárias, meios de comunicação, sobre a iminentes atos de violência, coisas do gênero. Na verdade, isso tudo era meio que para desestimular as pessoas a irem à esplanada dos ministérios, mas elas fizeram exatamente como fazem todos os anos. Pessoas que amam este momento, o momento de reverenciar a nossa história. E foi assim que a gente assistiu a uma festa muito bonita, um desfile muito com algumas novidades, como, por exemplo, estas imagens que nós estamos vendo agora, de equipamentos agrícolas, né? Alguns históricos, alguns são antiguidades, mas outros equipamentos muito modernos, tratores imensos e tal, que foi a representação do agro no desfile de 7 de setembro, o agro que é certamente o único setor da economia que só dá boas notícias para o Brasil. A nota, eu não digo triste, mas estranha mesmo, do dia foi a ausência, como o Márcio estava falando, explicando agora há pouco, foi a ausência dos presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara. O presidente da Câmara, pelo menos, teve a desculpa de que tinha um evento semelhante em Alagoas, ele está em campanha, uma campanha dura no seu estado e tal. Tem pelo menos essa desculpa aí para justificar a sua ausência. Agora, os presidentes do Supremo e do Senado se apequenaram com esse boicote ao dia 7. Não era um dia 7 de setembro qualquer, era o dia 7 do bicentenário da independência do Brasil. A independência do Brasil, o 7 de setembro, é a nossa data magna. Cada país tem a sua data magna. A do Brasil é o 7 de setembro. Você imagine, Pablo, que o presidente de Portugal, mostrando que tem compromissos com a institucionalidade, ele atravessou o oceano para atender ao convite do governo brasileiro e assistir ao desfile de 7 de setembro. Ele assistiu ao lado do presidente da República. E olhe, eles não são, Bolsonaro e Marcelo Rebelo de Souza, exatamente amigos desde criancinhas. Muito pelo contrário, há menos de 2 meses atrás, o presidente Jair Bolsonaro cancelou uma reunião que tinha com o Marcelo Rebelo de Souza em Brasília, exatamente em protesto contra um fato, uma indelicadeza, digamos assim, do chefe de governo português, que, chegando ao Brasil, se avistou primeiro com o chefe da oposição do que com o chefe de Estado. Aquilo ali levou o Bolsonaro a cancelar o encontro. Apesar disso, isso aconteceu há menos de 2 meses. Ele, Marcelo Rebelo de Souza, superando eventuais constrangimentos decorrentes desse fato, ele aceitou o convite e veio na condição de principal representante do país
que já foi país colônia do Brasil, ao qual devemos tanto, né, a cuja civilização devemos tanto, e esteve aqui presente, né, mostrando que tem compromissos com a institucionalidade, ao contrário dos presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal, que parecem mais preocupados com a próxima eleição do que com as próximas gerações e até com a história. Foi um episódio muito, muito ruim, muito triste mesmo, né? Mandaram muito mal essas autoridades, os chefes de poder, que simplesmente não quiseram sair na foto das celebrações do bicentenário. Será que eles esperam? No fundo, vai ver que eles que se acham, né? Eles devem achar que devem também, que estarão presentes nas festividades dos 300 anos da independência do Brasil. O bicentenário, quando essa história for contada, não vai ter ali na foto, não vai ter o registro da presença de chefes de poder, que é algo tão necessário, seria algo tão necessário, né? De qualquer maneira, foi um belíssimo desfile. O presidente da República chegou em carro aberto, como a gente vê aí, uma Rolls Royce, que foi presenteada pela Rainha Elizabeth ao governo brasileiro nos anos 1950, ele com a primeira-dama, deu carona ali a várias crianças e tal. Foi muito interessante, assim como o desfile militar, cívico-militar, de uma maneira geral. Depois desse desfile, o presidente falou a um número impressionante de apoiadores na esplanada dos ministérios. Ele fez um discurso light, né? Ele fez um discurso que provocou grandes frustrações naquelas pessoas que sempre apostam no pior, né? Apostava-se em tumultos, em violência, etc. e tal, não aconteceu absolutamente nada. Apostavam também que o presidente da República faria mais um daqueles discursos dos quais todos se lamentaram depois, criticaram muito, discursos muito duros de ataque, sobretudo ao Supremo, etc. Desta vez não, ele fez até um discurso muito ameno para os padrões de Jair Bolsonaro. E segue a festa, o dia de 7 de setembro, como a gente tem visto aí nas imagens que você tem mostrado, Pablo, segue aí com todo o vigor a Rio de Janeiro, com a presença do presidente da República. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você. Até mais tarde aqui na programação. Abraço, bom trabalho.